Bom dia, pessoal. Tudo bem? Professor Alex aqui, depois de um pouco tempo sem gravar, né? Eu tive uma grande séria, mas recuperado, tá? Trabalhar um tema muito interessante. Só que antes de trabalhar, vamos fazer uma analogia na linha do tempo de uma vida normal, tá? Então, nós temos três momentos aqui, né, muito relevantes. O primeiro momento, né, o nascimento, você tem após o nascimento a infância e adolescência, que vão do 0 aos 18 anos. Depois você tem a fase adulta, que vai mais ou menos dos 18 aos 60. E depois você tem a senilidade, que vai dos 60 mais. Professor Ali, por que você está fazendo isso, essa linha do tempo? Simples, porque é uma reflexão sobre os mais variados temas, o comportamento humano, maturidade, precocidade, enfim, vários assuntos. A fase mais mágica que o ser humano vive, com certeza, é a infância e a adolescência. É uma grande fase de descoberta, que ele vai ter as suas primeiras emoções. E é uma fase de grande ascensão. Ele está em pleno desenvolvimento, em plena ascensão física, em pleno desenvolvimento cognitivo, em pleno desenvolvimento emocional. Mas repare que ao mesmo tempo que eles estão nessa fase de explosão hormonal física, eles têm uma grande carência, uma grande dependência, porque ou a criança ou o adolescente ainda não se encontra, não se considera um indivíduo. É só você observar a necessidade que eles têm de andar em grupos, né? Eles não se consideram um indivíduo. A questão da comparação, da insegurança é muito natural. Por que é muito natural? Porque eles têm muito pouco conhecimento de vida. Eles estão bem aqui no início, então tudo que vem depois ainda é muito desconhecido. Por isso que o adolescente e a criança, eles são extremamente imediatistas, porque eles não conseguem trabalhar essa ideia do futuro, né? A ansiedade vem por aí, a dificuldade de planejar um futuro vem dessa fase da etapa humana, tá? Então aqui é um paradoxo, né? Você, ao mesmo tempo que você tem uma ascensão, uma explosão física, cognitiva e emocional, você tem uma fragilidade no que diz respeito à questão da maturidade, tá? Depois nós temos aqui a fase adulta. A fase adulta, ela vai dos 18 aos 60 anos. É a fase que nós mais vivemos, é aqui a fase que nós chamamos do equilíbrio, né? Equilíbrio entre quê, professor? O equilíbrio entre o físico e a questão da maturidade, ou seja, ao mesmo tempo que você tem a força física para a produção, para efetivar o seu trabalho, você tem a maturidade. Por que maturidade? Porque você já tem um passado no qual você pode se consultar. Então aqui a pessoa se torna mais forte, mais segura, ela é capaz de se tornar um indivíduo. Ela não tem mais a necessidade do grupo. Realmente nessa fase que você começa a deixar o seu legado, é a sua produção acadêmica, é a sua produção laboral, né? A força produtiva do cenário nacional, a força adulta. E aí vem a senilidade, né? A senilidade. Você já deve ter escutado algumas vezes a expressão velho caduco. Velho caduco não é um que tem demência mental, não. O que é caduquice? Caduquice é queda, gente, ó. Velho caduco é porque está em uma queda física. O corpo começa a perecer. O corpo dá os sinais, começa a mandar os sinais de que o tempo está passando. Tá? E aqui, ao mesmo tempo que você tem uma grande maturidade, você tem uma grande fragilidade, principalmente uma fragilidade física. E também o fato de que nessa fase aqui, de uma forma natural, você se aproxima mais da morte, ou seja, você já tem uma grande história, você já tem uma grande contribuição social, você tem a sua ratificação no meio que você viveu tantos anos, tá? Mas aqui é uma fase assim que é bastante complexa, é uma fase bastante solitária,
gera-se uma série de princípios. Só para vocês entenderem como essa questão da evolução ela é tão perfeita, ela é tão explícita. Os dois extremos, infância e a senilidade, são fases que a pessoa, o ser humano, ele tem carências, né? E para proteger essas carências, veja, nós temos o conjunto legal, que é a Constituição Federal, que ela prevê, né, a legislação para todas as faixas etárias. Mas prevendo uma necessidade a esse grupo específico, foi criado o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque eles são vulneráveis, entendeu? Então você precisa de uma legislação específica. E também essa faixa etária aqui, os idosos, eles também têm uma legislação específica, haja vista a sua fragilidade, fragilidade física, fragilidade emocional. Olha que interessante você olhar, né, essa questão da linha do tempo, é bastante interessante, né? Então daqui eu comecei a aula de hoje discorrendo sobre essa questão da linha do tempo. Cabe sempre uma reflexão e ela vai ser fundamental para o próximo tema que vamos discorrer a partir de agora, tá? Vou apagar aqui. Então essa é a linha da vida, tal qual foi comentado. Tanto é que a senilidade, né, é chamada de terceira idade, porque é a terceira parte da vida, infância, vida adulta e a senilidade. Então o tema 1 que nós vamos trabalhar é o etarismo no Brasil. Repare que é um tema bastante relevante. O que é o etarismo? É o preconceito em relação aos idosos. Os idosos estão naquela linha final da vida. E por incrível que pareça, por mais que eles apresentem aquela fragilidade emocional, física, ainda sofrem com o etarismo praticado. Então, o etarismo é o preconceito em relação aos idosos. Então, vejam. Eu quero trabalhar esse tema padrão vestibular. Só que, embora o padrão seja vestibular, nós vamos trabalhar as consequências e causas. A primeira consequência é a exclusão social. E aqui é uma exclusão social muito triste, né? É uma exclusão social forçada. Simplesmente a sociedade os exclui do seu convívio, né? Aí você vai lá contrariando a máxima aristotélica de que o homem é um ser social. E essa exclusão social, com certeza, vai gerar uma baixa autoestima, né? Essa baixa autoestima é um sentimento de não pertencimento, né? Um sentimento muito ruim. E essa baixa autoestima, ela abre espaço para problemas psicológicos, né? Aí você pode citar a depressão. E quando você citar a depressão, você vai lá e cita a OMS, dizendo que é a fase da vida que mais acomete pessoas pela depressão. Cerca de 13% dos idosos sofrem desse mal, tá? Então, a primeira consequência do etarismo, primeira consequência, com certeza, a exclusão social. A segunda, o sentimento de inutilidade. Sim, eles carregam esse sentimento de inutilidade. Também convenhamos, né? Existem determinadas características sociais que mostram que eles são meio assim considerados inúteis. Por exemplo, a aposentadoria. Por mais que seja um direito, a aposentadoria mostra o seguinte, ó, agora você vai viver com isso, você não trabalha mais, você não tem mais força de produção. A aposentadoria, ao mesmo tempo que é um benefício, é um símbolo de uma inutilidade, né? Então, muitos se sentem inúteis ainda com força laboral, mas esse sentimento de inutilidade ele é bem complexo. Alguns sofrem violência, né? A violência sofrida por eles, né, no etarismo. Uma violência física, muitas vezes, é triste isso. E aí, uma violência moral também, aqui, se você quiser, você
pode citar o SAD, né, a violência, qualquer manifestação. E queira ou não, eu penso assim, né, quando você pratica o etarismo, você tem uma grande inversão de valores, né? Então aqui uma consequência é um desrespeito. Um desrespeito que mostra um retrocesso cultural. Como assim, professor, um retrocesso cultural? Sim, um país que não valoriza seus idosos é um país que não valoriza a sua educação, sua história. Por exemplo, olha em outros países orientais, o tanto que o idoso ele é respeitado. Mas eu vou dizer uma coisa, no Brasil os idosos já foram muito mais respeitados, tá? Então aqui nós vamos colocar as causas que geram essa problemática. Repare que é uma redação de vestibular, eu não vou colocar o governo. A primeira causa é o preconceito que se tem em relação a eles. Esse preconceito é pura ignorância, tá? Então, o preconceito em relação a eles leva à exclusão social, que é o próprio etarismo. Agora, uma outra causa, eu vou colocar o seguinte: os sistemas vigentes. Como assim, professor? Vou colocar três aqui, tá? Primeiro, o capitalismo. O capitalismo, ele exclui os idosos de uma maneira direta. Por quê? Capitalismo, acúmulo de capital, força produtiva, e eles estão naquele sentimento de inutilidade. Então, o capitalismo ele trata de excluir os idosos assim de uma forma bem direta e indireta, digamos assim, tá? Não sei se vocês já assistiram Família de Dinossauros, tem um episódio que é muito interessante. Eles têm uma tradição. Quando o idoso atinge 65 anos, qual que é o costume? O dia amanheceu vibrando, né? Ele pegou a sogra dele, que estava comemorando 65 anos, foi com toda a família, subiram uma montanha e lá da montanha jogavam o idoso numa bolsa de pitch para que ele morresse e acabasse sua história. Parece forte, né? Mas nós matamos os nossos idosos gradativamente, como esse caso, com a exclusão, com a violência social. Tá? Primeiro, capitalismo. Segundo, a tecnologia. A tecnologia está tratando de excluí-los demais. A tecnologia tudo é muito rápido, tudo é interligado, e eles são lentos, né? Eles precisam de paciência. Já tentou ensinar algo sobre tecnologia para sua voz? E por último, olha que argumento interessante. Padrão de beleza. Os idosos, eles não estão no estereótipo fomentado como padrão de beleza, não. O tempo deixou marcas. Eles são considerados feios, são excluídos. Olhem só. Então, os sistemas vigentes, eles excluem. Tem uma vez, não me esqueço, há uma atriz muito bonita, né, dentro do padrão de beleza estereotipado, Bruna Lombardi. Ela posou 2 vezes para Playboy. Uma ela já era mais madura, com 50 anos. Aí, um comentarista expressou a seguinte frase: e Bruna Lombardi mostra que mesmo aos 50 anos, uma mulher continua sendo bonita. É absurdo. Olha que etarismo, tá? Então aqui, quando você falar do preconceito, você pode citar Einstein, você pode citar Kant, beleza? Na questão do capitalismo, tecnologia e padrão de beleza, você pode colocar exemplos, né, atualidades. Então aqui nós temos praticamente a redação toda sobre a questão do etarismo na sociedade brasileira. É um tema bastante interessante, filme interessante para você colocar. 10 coisas antes de morrer, do Jack Nicholson, fala bastante sobre essa questão. Existem vários filmes que trabalham essa questão do etarismo, novelas também. Eu não me lembro de uma novela da Globo, se não me engano, Laços de Família, que a neta espantava o avô também. Vários são os exemplos dessa mazela social. Capriche nesse primeiro tema, tá? Boa redação para vocês.